Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 5 de abril, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que esse programa você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre o Afonso Gebe, que é cristão evangélico, descendente de judeu, mulher que defende a criação do Estado palestino, e o Wildo Montezuma, do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Nós vamos debater hoje a disputa Israel-Palestina, que, como o Narciso já falou, é a região mais conflituosa do planeta. Eu já começo perguntando para o senhor, pastor Afonso. Nós sabemos, e há muito tempo isso acontece, Israel e Palestina nunca se aproximaram da paz. Por que, na sua opinião? Esse assunto a gente tem que ver de ambos aspectos, históricos, geográfico e espiritual. E político. E político, né? Histórico, político e econômico, né? E econômico. Na realidade, o que está em jogo e em disputa é uma área de terra que fica em Jerusalém chamado Monte Moriá. O centro de Jerusalém, o lugar mais sagrado do planeta para os judeus, em que está sob o poder da Palestina, sobre os muçulmanos, que tem no lugar do templo dos judeus um templo ao muçulmano chamado Mesquita de Omar. E aí, nesse sentido, na lei da partilha, quando Israel foi criado e na Guerra dos 6 Dias, parte desse território da cidade de Jerusalém ficou para os palestinos e a menor parte da cidade de Jerusalém ficou para os judeus. Aí os judeus têm permissão somente de chegar ao lugar mais sagrado para eles, lugar mais sagrado do planeta para eles, somente ao lado desse templo, ao lado do grande Monte Moriá, que o muçulmano denomina, deixa lá para eles chorarem. Por isso que chama-se Muro das Lamentações. Para o judeu você não pode dizer e nem chamar Muro das Lamentações, ele chama Muro Oriental ou Muro do Santo Templo. Mas deixa eu clarear um pouquinho, pelo menos vou tentar. E vocês dois respondem, viu, Montezuma e Lhé. As diferenças que parecem irreconciliáveis nesse momento é que, por exemplo, Israel reivindica a soberania sobre a cidade inteira, Total. que é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. E afirma que a cidade é sua capital eterna e indivisível, após ocupar Jerusalém Oriental em 1967. Essa reivindicação, inclusive, não é reconhecida internacionalmente, não é isso? Os palestinos, Narciso, querem Jerusalém Oriental como sua capital. Esse é um dos grandes problemas, que aí passa além do que, passa pelo futuro da ocupação da cidade sagrada. Agora, os palestinos exigem que o futuro Estado seja delimitado pelas fronteiras anteriores a 4 de junho de 1967, antes do início da Guerra dos 6 Dias, o que incluiria Jerusalém. Toda. Israel rejeita. Esse é o principal ponto hoje. Esse é um dos pontos, mas não é o principal ponto. O principal ponto hoje é o genocídio que é cometido pelo Estado de Israel contra a população desarmada, indefesa, fragilizada. Minoritária. Hoje minoritária por conta da diáspora palestina. Exato. Mas majoritária no momento da criação do Estado palestino e do Estado de Israel pela Resolução 181 da ONU, onde você tinha 3 vezes mais palestinos do que israelenses vivendo no território palestino. Os queridos judeus... Então, quer dizer que esse massacre tem uma causa, não é só para massacrar. Mas não é... Qual é a causa?
A causa é geopolítica. Sim. É geopolítica e econômica. A maioria desses povos o Estado de Israel está agindo no sentido de transformar toda a Palestina num Estado judeu e expulsar os palestinos da sua terra. Essa é que é a questão central. É isso que divide árabes e palestinos no momento presente. Aí você pode retomar questões históricas, você pode retomar questões religiosas, etc. Não, mas a própria ONU já não estabeleceu o Estado palestino. Mas não tem força. Foi criado, mas pera lá. Não. A ONU estabeleceu... O problema todo, sim, estabeleceu numa discussão, houve até acordo de paz. O problema todo, volto a repetir, envolveu Jerusalém. O problema todo é porque envolveu Jerusalém. Envolveu Jerusalém. Eu acho que Jerusalém Quando é um você deles. dizer massacre, não, Israel também se defende. Porque o Hamas, que fica na faixa de Gaza, permanentemente ataca Israel. Vamos parar com isso. Eles atiram pedras. Pedra não, Contra mísseis. Não. Mísseis é o Estado de Israel. Não, o Hamas Fósforo também. branco. Inclusive, Fósforo branco, que é uma arma química condenada pelo Conselho de Segurança da ONU. Há 2 dias atrás, sobre a há população. 2 dias atrás, quem que iniciou um Em ataque? defesa. Quem iniciou um ataque foi o Hamas. Mas deixa eu cair. Eu quero estar o Com máximo paus e isento pedras, dessa né? questão. Não. Mas essa semana mesmo, ao lançar um míssil partindo da faixa de Gaza, Do Hamas. pelo Hamas, não produziu uma vítima. Não produziu uma vítima. Não produziu porque o Israel tem um sistema de defesa perfeito, que não... Exatamente, quando ele joga os mísseis dele, Eu não quero entrar em detalhe. própria ONU. Eu não quero entrar em detalhe, mas eu tomara que quem dispara esses foguetes não seja o próprio Israel para atacar o Hamas. A própria ONU. Mas, peraí, eles são inteligentes, entendeu? Brinca. A própria ONU. Olha, peraí, só um instantinho, senão a gente perde aqui um fio da meada. O que nós estamos discutindo aqui, devemos discutir, é uma lei da ONU, que é parecidíssima com o nosso Tratado de Petrópolis. Nós nascemos, estamos no Acre aqui, por causa do Tratado de Petrópolis. Que foi cumprido. Todo. A Bolívia cumpriu, até Cruzeiro do Sul. Entregou, que era dos peruanos, entregou tudo. 29 de novembro de 47. Belíssima reunião da ONU, dirigida por Oswaldo Aranha. Um brasileiro. Brasileiro. Olha que chique. Cara, a divisão é fantástica. 3% para a Cidade Santa. Ninguém era dono. Era chamada de cidades internacionais, né? Claro, isso. Foram internacionalizadas. Internacionalizadas. Aí o que é que houve? Foi votado, se cria 2 estados, um judeu, outro palestino. Sim. Aí, na hora H, só saiu Israel. Aí o que palestino, acontece, o que hoje... acontece todo o conflito começa porque em março de 48, a resolução é de novembro de 47, em março de 48, o exército israelense invade as terras palestinas. Mas várias vezes, há 70 anos. Esse dia é celebrado como Arquibar pelos palestinos, a catástrofe. Porque esse foi o estopim de todo o conflito contemporâneo em torno da questão. Amor, só para terminar meu pensamento, Só um pouquinho, a gente escuta as versões, tem as versões de A e B. Só que é o seguinte, existe algo que a gente precisa compreender. Israel, quando fala atacar, a ONU mesmo declara que Israel nunca, antes da Guerra dos 6 Dias, e nem depois, nunca atacou a Palestina. Nunca. A Israel sempre contra-atacou. Agora, só que é desfavorável? É desfavorável, porque o material bélico de Israel é quase o melhor do mundo. Claro. Só não tem a riqueza que o americano tem. E ainda tem bomba atômica. Que o americano tem. Agora, a faixa de Gaza, onde os palestinos estão, eles fabricam armas caseiras, jogam pedra, pequenos mísseis. Agora Israel, com sua defesa bélica, consegue defender. Agora Israel sempre contra-atacou, porque Israel dá muito valor à sua pátria, valor ao seu povo, e todo ataque eles fazem uma retaliação
em massa se for. Mas deixa eu fazer aqui o papel de Diga mais. advogado do Eu diabo. estou terminando Só um o pouquinho, pensamento só aqui, um só um instantinho. Só um pouquinho. Israel faz a sua defesa com o seu exército soberano. Claro. Não é com qualquer um, com guerrilhas, com revoltados. Olha, Israel defende a sua nação com a soberania do exército de Israel, que é um exército, talvez um dos melhores do mundo. claro, pode com a concluir seu ajuda raciocínio. americana até eu. O meu velho, o problema é que não foi cumprida a resolução da ONU. O palestino não quer saber de nada, ele quer o país dele. Né? 70 anos de massacre, de apartheid, de genocídio. São 10 mil palestinos presos. 10 mil palestinos presos. Né? Então, qual é o problema? Se cumpre a resolução da ONU. Cria o Estado palestino. Eu não quero acabar o Estado de Israel. Mas tem que criar conforme a lei. Qual é o número da lei? 181, Vocês 2. não É acham que o Hamas belíssimo. atrapalha muito isso? Não, Olha. o Hamas é uma resistência armada. Pronto. Ele é uma resistência armada. Atrapalha ou não atrapalha? Olha, Você perguntar isso é a mesma coisa que você perguntar o seguinte: um povo que teve seu território invadido tem ou não tem direito de lutar pela sua Massacrado. autodeterminação? Isso atrapalha ou ajuda? Não, E eu qual é a preferi- alternativa para quem está Eu preferi os invadido? meus diplomáticos. ONU, Não, mas etc. veja bem. e tal. Eu também. Veja bem, eu também. Osmi, existe um Estado palestino constituído, Sim, cujo presidente é Mahmoud Abbas. isso. A Que não é do Hamas, O né? partido Não, mas tem um Hamas. acordo assinado em Oslo. Não é, mas é semi-reconhecido. É. Já tem até uma presença no Conselho. Não, foi criada, inclusive, a Autoridade Nacional a Palestina. Autoridade Nacional Palestina. Palestina. O Hamas é um partido. Que representa os Claro, palestinos nos da fóruns OLP, internacionais. da Partido. Quando nós falamos- O Hamas recorre aos meios bélicos porque o seu território, o território palestino, está ocupado por uma outra nação. tem Então você dúvida. quer Essa que é a que o questão. tratamento seja qual? Diplomático. Como? Se a diplomacia, Se é dos povos competentes. se a diplomacia de Israel é a das armas. Não, Não, mas não, aí não. eu vou pelo Osmi Lima. Wildo, preste bem atenção. É Wildo, das armas, não. quando fala- Ele É se das defende, armas. mas se Quando você- defende de Olha, ataques. você me permite ocupar o seu território democraticamente? Você acha que a ocupação se dá dessa forma? Não, a Não, ocupação se deu pela Se dá guerra. com tanques. Se deu pela guerra dos 6 dias. Quando o Hildo, Osmi, quando o Hildo fala em invasão, aí eu vi um caso histórico. As terras de Israel é menor do que os territórios árabes 171 vezes. As terras de Israel. As terras de Israel sempre pertenceu a Israel. Biblicamente, vamos dizer espiritualmente, que Deus estabeleceu a Abraão e seus descendentes. E aos descendentes de Abraão, de Ismael, que era a serva, Agar, Deus permitiu que Abraão desse a eles todo o território árabe, que é 171 vezes maior do que o Estado de Israel. Só que é o seguinte, quando o Hildo diz assim, quando o Hildo diz assim, invadiram, não invadiram. Não foi na marra, foi na diplomacia. Que na isso? diplomacia. Pelo A amor de ONU Deus. estabeleceu a criação do Estado de Israel, premiando os judeus que haviam saído vivos do Holocausto. Então foi na diplomacia. E quando a ONU estabeleceu isso, no início a ONU não deu direito a territórios árabes e palestinos nenhum. Depois que veja bem, eles estavam possuindo O a senhor terra. leu a resolução? Não, pera bem. Você tem que ler a Eu resolução. li todinho, eu sei todinho. A resolução são duas resoluções. Deixa eu só concluir. É a resolução 181.1 e a resolução Essa foi a segunda. 182. A 2 estabeleceram e deram direito. As duas resoluções instituem bonito os a territórios resolução da palestinos e os territórios israelenses. Mas o território de Israel, que Em o texto bíblico todo voltado a Israel. Em março do ano seguinte, Israel invade os territórios palestinos. Aí Em na março. guerra da partilha, 48. na guerra dos 6 dias, foi que Israel conseguiu uma parte de Jerusalém. Eu vou ter que Uma interromper parte de vocês. Jerusalém. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Não tem invasão, só isso. E no próximo bloco a gente volta com esse debate. Não sai daí, a gente volta já.